Você vai ver agora mais uma reportagem do Rally de Produtividade Safra 2021-22. Hoje vamos mostrar um produtor de Doutor Camargo que há 21 anos anota toda a chuva que cai no sítio e com esses dados planeja os momentos para plantar e colher. Acompanhe. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. O Rally de Produtividade da Safra 2021-22 dessa semana foi até o município de Doutor Camargo, no sítio Cantinho do Céu, do produtor Jorge Pedro Frari. O seu Frari tem uma rotina interessante. Já há mais de 2 décadas ele anota todas as quantidades de chuvas que caiu no sítio e conta hoje com um histórico de precipitações que o ajudam a planejar sua lavoura, do plantio à colheita. Mas o volume de chuva deste mês de outubro está surpreendendo o experiente agricultor. O seu Frari é produtor dos antigos aqui da região de Doutor Camargo. Sempre lidou junto com o pai com a agricultura. Depois que começou a estar diretamente plantando, colhendo e lidando com as intempéries do tempo, ele começou a sentir que a coisa não era tão fácil, né? Já não era. Agora, de 2000 para cá, ele começou a fazer uma anotação, um apontamento, mostrando mês a mês, dia a dia, as precipitações, a quantidade que caía de chuva quando caía. E de lá para cá, ele teve uma surpresa quando ele foi buscar os números agora em outubro. Nós estamos no dia 25 de outubro, gravando essa reportagem, e esse mês já choveu 440 milímetros, quase um recorde. Senhor Frari, o que diz esse número extraordinário de chuva? O que o senhor faz, que avaliação o senhor faz desses anos todos fazendo esses apontamentos e chegar num número desse, ainda nem terminou outubro? Não, Sérgio, para a gente que está mais de 20 anos notando o clima simples daqui do campo, foi uma surpresa, porque a gente tem um diário mensal, anual, que não houve praticamente números igual a esse, principalmente em outubro. Nunca nesses 21 anos que eu marco chuva, não teve um outubro chuvoso igual esse. E o que impactou isso na sua lavoura, no seu plantio? Primeiramente, você programava fazer um plantio tal dia, você não podia plantar. Amanhã eu vou plantar, depois da manhã eu vou plantar, mais chuva. No maquinário não tem como chegar no campo molhado. Tem que dar uma temperatura para a terra chegar num ponto para poder entrar. E chovia de novo. Nós começamos o plantio de 16 e 18 de setembro. Hoje nós estamos já 25 de outubro e não acabamos o plantio ainda, por motivo de não poder entrar no campo. Seu Jorge, nesses 21 anos, esses apontamentos, que análise o senhor faz em termos de volume de chuva, em termos de seca? Teve um comportamento normal ou não? Sérgio, pela minha anotação que eu tenho esse período todo, nos últimos anos, uns 3, 4 anos para cá, eu sinto ano a ano a diminuição de chuva. Então, meses que chovia mais, nós temos um mês esse ano, mês de agosto, mês de julho, mês de junho, mês de setembro, com pouca chuva. Então a gente estava até estranhando, porque nós temos janeiro com 405 milímetros e de janeiro até setembro, 800 milímetros. Então, 6, 7 meses deu o que deu num mês em janeiro. E agora, num mês de outubro, superou a quantidade de todos esses meses passados também. Então foi uma chuva assim, a gente não esperava tanta chuva num período de 20 e poucos dias. Nesses 21 anos que eu marco, só teve janeiro de 2007, que choveu um pouquinho mais que outubro desse ano. Deu 450 milímetros. E todos os meses, todos esses anos que eu marco, deu menos de 450 milímetros. Então esse outubro foi um recorde, só perde para janeiro de 2007. O Fernando Smith é o técnico da Cocamar que dá assistência ao seu Frari e a outros produtores da região. Ele fala dos problemas que o grande volume de água que caiu em outubro causam ao solo e ao bolso do produtor. A gente não pode esquecer que de primeira, aí, por causa dessa intensidade da chuva aí, em muitos casos aí houve o lacramento desse nascimento, dessa semeadura. Quer dizer, tem alguns produtores aí que aconteceu já de perder a planta por ela não conseguir romper essa camada do solo aí, por ter pesado e nivelado essa terra aí. Outro problema é a lixiviação dos nutrientes, né, do fertilizante que o produtor investiu aí um certo valor, um valor até considerável para fazer a semeadura dessas plantas, e ela vai acabar perdendo um grande tanto do volume aí por levar embora isso aí.
E outro problema que a gente viu aí em bastante áreas aí é a questão do escorrimento, né? Que o dimensionamento dos terraços de uma maneira geral aí se diminuiu e por causa dessa chuva pesada que houve aí, eu acho um volume muito grande em um curto tempo aí, ele acabou vazando. E aconteceu esse monte de áreas aí que ficou esses arranhados aí. E um outro problema que a gente teve aqui, um tanto grande aí, foi a questão das ervas invasoras, que tem, por exemplo, a gente tem aí a buva, né, que foi o nosso problema dos últimos tempos aí. O pessoal acabou tendo que optar por alguma gradagem e acabou fazendo o arrasto aí um pouco maior dessa camada superficial, que é a camada que tem maior gordura aí do solo, né? O técnico lembra ainda que produtores estão cometendo alguns descuidos que precisam ser corrigidos. Com a utilização de maquinários com grandes plataformas, o produtor tem aproveitado mais seu terreno e, como consequência, os terraços, as curvas de níveis, ficam mais baixas, perdendo sua função de conter a água, para evitar maiores danos ao solo e prejuízo ao produtor. Eu acho que o primeiro passo aí seria, acho que de uma forma geral, todo mundo levantar esses terraços e fazer, eu acho que um dos maiores problemas aí é a compactação da boca do terraço, né? Ele juntou muita terra na boca do terraço e os terraços, todos eles estão baixos. Eu acho que deveria ser feito voltar essa terra para os terraços aí. Eu acho que já seria uma grande ajuda. E não podemos deixar nunca de falar na própria cobertura do solo. O milho com braquiária aí seria o ideal aí para segurar esse tipo de problema que futuramente podemos ter aí. E com isso aí a gente vê aí, está mais que provado que a braquiária também seguraria essas ervas invasoras de difícil controle, né? Isso aí está mais que provado. A gente tem exemplo aqui mesmo dentro do nosso município aí, que está tendo um manejo muito bom com braquiária aí, que não está tendo tantos problemas quanto alguns outros produtores estão tendo aí, de uma forma geral aí, né? E em relação às perspectivas sobre o comportamento do clima nos próximos meses, nós conversamos com o especialista Luiz Renato Lazinski, um dos mais reconhecidos nessa área no estado. Nós estamos observando o retorno de uma laninha, e essa laninha, pela previsão, pelos prognósticos daqui para frente, nós temos observado aí que provavelmente essa laninha é uma intensidade mais forte do que a laninha que nós passamos na safra passada. Então é assim, uma laninha assim, você tem períodos curtos em que chove muito e períodos maiores em que chove muito pouco ou quase nada, tá certo? Então aquilo que eu te falei, se você pegar o Dr. Camargo esse ano, teve 2 meses que choveu bem, foi janeiro e foi agora outubro, os outros meses praticamente não choveu. E quando chove, você pega aí 400 e poucos milímetros em Dr. Camargo, pega aqui na região de Curitiba 100 milímetros, em outras regiões choveu 60, outras 80, outras 200, ou seja, a primeira característica é a irregularidade da chuva. A segunda é essa má distribuição. Você concentra a chuva em períodos curtos e períodos maiores praticamente sem chuva. Então, o que pode acontecer nessa safra de verão? Falando para a agricultura, não é? É que nós vamos ter veranicos, Sérgio, e veranicos mais prolongados. Então, todo ano nós observamos veranicos da safra de verão aqui do sul. Só que tem anos em que esses veranicos duram 15 dias, 20 dias, tá certo? Mas tem anos que esses veranicos duram 30, 35 dias, como aconteceu na safrinha. Praticamente não choveu em abril, tá? Então, isso é típico de uma laninha. O que nós estamos observando, Sérgio, para resumir, o que você está observando em relação às precipitações desses últimos meses, tá certo? O padrão de chuva, ele não muda daqui para frente. Tá certo que a nossa primavera e verão é mais chuvosa, mas nós vamos continuar com precipitações, maior parte dos meses com precipitações abaixo da média, muito irregular e com esses veranicos mais prolongados. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.